os homens estão sofrendo porque os homens estão vivendo em suas práticas pecaminosas neste mundo. Então o pecado, ele tem poder para dominar, escravizar, manipular os homens no caminho do diabo Satanás. Então o pecado, ele é muito perigoso para com a sua vida. Então hoje, se você não vier se libertar dos seus pecados, ele pode conduzir você e a sua alma, mente e psique diretamente para o inferno, para o hades, para o tormento e sofrimento eterno. Então hoje é noite de você se arrepender dos seus pecados. Mas a princípio, o que seria o pecado? A palavra pecado no grego é hamatia, e significa errar o alvo, está errado. Entre outras palavras, o pecado é quando uma pessoa está em um caminho errado, fazendo coisas erradas, fazendo escolhas erradas em sua vida. Por exemplo, o semáforo é um aparelho, um dispositivo que fica nas ruas, nas avenidas. E ele tem cores vermelho, amarelo e verde. O semáforo, ele é nosso amigo. Então aquelas cores são para orientar, para guiar os homens, para controlar o trânsito, a fim de evitar que algum carro cause algum acidente e algum pedestre venha a morrer. Então, se os motoristas seguir aquelas cores, obedecer para diante daquelas cores ao qual vem aparecer para eles, tudo seguirá em seu curso, em paz, em tranquilidade, sossego, sem acidentes, sem mortes, sem confusão. Por exemplo, a cor vermelha. Vermelho significa pare, não ultrapasse. Se você ultrapassar a cor vermelha, irá acontecer algum acidente. Então você deve parar e obedecer aquela cor, porque não é o momento para que você venha prosseguir. Venha seguir caminho, você deve parar, ou seja, respeitar aquela cor, pois o semáforo, ele é o amigo dos motoristas e pedestres, então nós devemos obedecer a cor, certo? A seguir, a cor amarela significa atenção, pense antes de seguir, olhe para a esquerda, para a direita, para trás e para frente. Veja se pode ou não pode. Veja se você tem condições ou não. Então, atenção. Porque do amarelo pode pular rapidamente para o verde. Então, você deve ter atenção. Quando a amarela aparecer, atenção. Vigie. Seja alerta. A seguir, a cor verde significa seguir em frente. Então, a cor verde diz para que você venha seguir em frente. Ou seja, você pode trafegar, você pode caminhar, você pode passar sem nenhum perigo. Mesmo assim, não confie plenamente nas cores, porque os motoristas nem sempre todos irão seguir o semáforo, aquelas cores. Ou seja, o semáforo, ele é o amigo dos motoristas e pedestres. Então, as cores são para preservar, para cuidar, para zelar da sua vida, tanto dos motoristas como dos pedestres, certo? Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem coisas que nós podemos fazer e que nós não podemos fazer. A palavra de Deus tem sim e também tem não. Então a palavra de Deus, ela é boa,
ela é agradável, perfeita e santa para conosco. Então a palavra de Deus, ela tem como propósito para com a nossa vida, de manter os homens em comunhão com Deus. Então, quando você não segue a palavra de Deus, não viva na palavra de Deus, pode acontecer algum acidente na sua vida, no que se diz a respeito às coisas espirituais, porque as coisas espirituais são eternas. Mas as coisas do mundo são momentâneas, duram um momento. A eternidade é mais valiosa, mas para conosco. Então a vida espiritual é eterna. Então a vida eterna, ela é a principal. A palavra de Deus deve ser o princípio para a sua vida, para que você venha ter uma comunhão eterna com Deus o Pai. Amém? Mas infelizmente os homens, devido à sua ignorância quanto às coisas de Deus, não querem conhecer, por sua livre e espontânea vontade, não querem conhecer a vontade de Deus para com as suas vidas, que é boa, agradável e perfeita. Então o pecado, ele pode manter você afastado eternamente diante de Deus. Então os homens que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador estão mortas para Deus. Mas quando Jesus se fez carne, o Filho de Deus se fez carne, homem, e habitou na terra, ele cumpriu toda a lei. Jesus foi açoitado, blasfemado, criticado, perseguido, abandonado, traído, negado, e foi para naquela cruz como criminoso em outro lugar. Mas o amor de Deus é o seu Filho Jesus naquela cruz. Então a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, diz assim. 1 João, capítulo 3, versículo 8, olha só o que diz. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Você se fez carne, veio à terra e habitou entre nós. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Bem, glória a Deus. É muito bonito, muito linda a palavra de Deus. Glória a Deus. Ou seja, todos nós estávamos em pecado, em um caminho errado. E esse caminho iria levar todos nós diretamente para o inferno, para o Hades. Mas o amor de Deus Pai é tão grande para conosco que o seu Filho se fez carne, homem, e habitou entre nós e viveu entre nós. Ele foi para aquela cruz como criminoso. Aquela cruz estava destinada a Barrabás, um criminoso, um ladrão. Então Jesus assumiu o lugar de Barrabás. Barrabás foi liberto. Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás. Entre outras palavras, você é Barrabás, um criminoso. Eu sou Barrabás, um criminoso. Os homens, pessoas, almas deste mundo são Barrabás, pessoas más, ruins, perversas para com Deus o Pai. Então, naquela cruz, Jesus assumiu o nosso lugar.
Deus Pai imputou no Filho todos os nossos pecados. É por isso que Jesus naquela cruz olha para o céu e quando estava morrendo, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque ele estava sujo. Jesus estava imundo. Por nossa culpa, os nossos pecados estavam sobre ele. Então Deus Pai, que é santo, não olhou para o Filho porque ele estava com a nossa culpa sobre ele. O nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, nosso adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, orgulho, mentira, fofoca, traição, inveja, ciúme, falsidade, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, feitiçaria, latrocínio, homicídio, feminicídio, tudo de ruim, tudo que é sujo, tudo que é derivado do pecado, tudo que veio do diabo Satanás, estava sobre ele. Ele recebeu tudo em nosso lugar, ele teve que morrer. Ele morrendo, ele levou sobre si todos os nossos pecados, estavam sobre ele. Jesus, ele morreu por nós, em nosso lugar. Então naquela cruz, Jesus venceu por nós, venceu a morte, o inferno, o diabo, Satanás, daquela cruz. Jesus venceu tudo. E mesmo assim você tem sido ingrato para com Deus. Você tem sido ruim, perverso para com Deus. Você não quer mudar dos seus maus caminhos diante de Deus. Então venha para Jesus. Você está sofrendo, é culpa sua e não de Deus. Então naquela cruz, Jesus, sabe o que Jesus fez naquela cruz? Jesus desfez, despedaçou, quebrou, destruiu e aniquilou as obras do diabo, Satanás. Então naquela cruz, Jesus venceu o pecado, a morte, o inferno, o diabo, Satanás. Então em Jesus você tem vida eterna. Cabe a você aceitar ou não aceitar. Deus não pode obrigar você a nada. Deus nos fez com livre arbítrio, a decisão de escolha. Você deve escolher qual é o caminho ao qual você deseja seguir neste mundo. Ou de Deus que é perfeito e santo, ou do diabo Satanás que é sujo, imundo e nojento e que leva para o inferno. Então você deve escolher. Então o amor é isso. O amor, ele é sacrificial, exige um sacrifício. Então o Filho de Deus sofreu, chorou em nosso lugar. Mesmo assim você está rejeitando Jesus, ignorando Jesus. Você está tendo vergonha de Jesus. Você não tem vergonha de pecar. Então você tome vergonha na sua cara e se arrependa dos seus pecados. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Não espera a morte vir, pois poderá ser tarde demais para você. Então Jesus, ele é o único que pode dar vida eterna para você. Ele morreu em seu lugar. Ele ressuscitou.
ao terceiro dia está à destra, à direita de Deus Pai, e Ele há de voltar. Você que acredite ou não, Jesus está voltando. Mas para que a salvação, a vida eterna que está em Jesus, para que ela venha para com a sua vida, você deve primeiro se arrepender dos seus pecados. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim. Atos 3, 19 diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Então está bem claro. Sem arrependimento não há salvação para você. A palavra arrependimento no grego é metanoia, e significa conversão. Conversão, tanto espiritual, bem como intelectual. É mudança de vida, de conduta, de atos, de feitos, de caminhos, de obras. É você deixar essa vida suja, nojenta, empocalhada e corrupta, algo você está levando e vivendo neste mundo. Deus está te vendo. Você está escondendo do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do pastor, da sua família. Mas de Deus você nunca irá esconder. Então se arrependa hoje. O nosso Deus, nosso Deus é onisciente. Deus sabe o que você passa somente física e alma, em seu coração e espírito. Se arrependa hoje. É você ter nojo. É você parar de praticar os seus atos pecaminosos, as suas obras pecaminosas. Se conserte com Deus, se conserte com o seu próximo. Deixe essa mulher que não é sua esposa, esse homem que não é o seu esposo. Tem uma relação sexual lícita, permitida por Deus, pelo vínculo do casamento. Então se conserte com Deus. Então mude de vida hoje. Deus está te dando chance, oportunidade e um caminho para que você venha ter vida e ela tenha alguma mudança que está em seu filho, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, não é mais tempo de você brincar com as coisas de Deus. Pare de brincar com Deus. Deus está te dando uma corda chamada misericórdia. Deus está tendo compaixão, dó de você. Deus está tendo perdão para com a sua vida. Porém, você não quer. Mas quando a pessoa morre, não existe mais misericórdia, graça e amor. Acabou. Então pense hoje. Pare de se preocupar com Natal, Ano Novo, com carro, casa, com família, com riquezas, com mulher, com homem. Pense na salvação eterna. Para somente calma, ninguém, absolutamente ninguém poderá salvá-lo. Salvação somente em Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim, por Jesus. É a palavra. Então, se você escutar, aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida, você terá vida eterna. Então, não vá para o inferno, para o Hades. A partir de hoje,
passe a se preocupar com as coisas de Deus, com a salvação da sua alma, mente e psique. Então, pare de pecar, saia do caminho do erro. O pecado, ele pode custar a sua alma, seu eu, a sua pessoa eternamente psique, lá no inferno, no tormento eterno. Então hoje você se arrependa dos seus pecados, pare de pecar, venha para Jesus, aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida, amém? Porque só Ele, só Jesus, só em Jesus há salvação, há perdão para a sua alma. Então aquele sangue derramado na cruz apaga os seus pecados, limpa você, purifica você. O Espírito Santo irá santificar a sua vida. Então seja santo, seja distinto, diferente das pessoas deste mundo cujo diabo Satanás está por trás. Então, pare de pecar, pare, escute, ouça, medite, reflita e viva na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é vida para conosco. Então, o pecado, ele é mortal, e o pecado machuca, o pecado domina, o pecado escraviza, o pecado manipula os homens. E quem está manipulando os homens pelo pecado, sabe quem é? O diabo, Satanás, o seu inimigo, o seu adversário. O nosso inimigo, o diabo, Satanás, odeia você, nos odeia. Então a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vigie, esteja alerta, não esteja cheio das coisas do mundo, essa alegria mentirosa, falsa, momentânea, cujo diabo está por trás. Esteja alerta na palavra de Deus. Esteja vigilante, sejam sensatos, prudentes, sejam sábios quanto à palavra de Deus em suas vidas. Amém? Então, o nosso inimigo, o nosso adversário, chama-se diabo, o acusador, o adversário da nossa vida, da nossa alma. Então ele usa do mundo para enganar você, para ludibriar você, para acabar com você, para destruir você. Ele odeia você. Então, o único meio, o único modo, o único jeito e o único caminho para que você venha conseguir destruir as obras do diabo em Jesus. Jesus deve estar na frente de você, da sua vida. Você deve seguir Jesus. A palavra. Então em Jesus você terá forças espirituais para vencer as obras do diabo Satanás. Então se você vier a cair, se levante, se arrependa e peça perdão e continue prosseguindo, perseverando no caminho do Senhor Jesus. Amém? Pecou? Se arrependa, fuja do pecado e continue seguindo Jesus. Amém? Em Jesus você tem perdão para somente sua alma. Amém? Então fujam do pecado. O mundo está mal diante de Deus. Os homens estão maus diante de Deus. O mundo está um caos.
O mundo está se acabando. O mundo está triste. O mundo está indo de mal a pior. Por quê? Porque os homens têm vivido em seus pecados aqui na terra, neste mundo. Então, se você estiver na prática do pecado hoje, agora se arrependa hoje, enquanto há tempo. Ainda há chance, solução, esperança, perdão para você. Então, em Jesus você tem perdão. Agora, cabe a você aceitar ou não aceitar o amor de Deus para com sua vida, que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo, o pneuma, o paracleto, consolador, ajudador, advogado, companheiro, amigo e Espírito Santo irá habitar em você. O Espírito Santo irá guiar você em toda a verdade, porque o Espírito Santo, ele é a verdade, ele é Deus habitando em nós. Amém? Então, venha para Jesus, pois ainda há tempo para você. E a partir de hoje, se arrependam dos teus pecados e viva uma vida santa, perfeita e agradável diante de Deus. Amém? Então, fujam do pecado. O pecado lhe é mortal para a sua vida. Então, se arrependa hoje e venham para Jesus, pois ainda há tempo. Amém? Glória a Deus.